Fala, meu querido, minha querida, beleza? Mais uma aulinha aqui, mais uma adaptaçãozinha aí a um tópico muito importante, bem complicado, difícil do aluno se relacionar, mas se você entende o fio da meada, você vai embora e consegue resolver a questão facilmente, beleza? É a parte sobre equilíbrio químico, beleza? Então, na verdade, pessoal, o que eu estou colocando para vocês aqui a mais são especificações que talvez o aluno, de um jeito, de outro, de um momento, de outro, às vezes sente uma certa dificuldade. Equilíbrio vai ser cobrado de toda forma possível, beleza? Porque nós temos o equilíbrio com a gente, tanto na natureza quanto na própria concepção do corpo humano nosso, tá? Então, essa relação de equilíbrio, ela tem que estar na cabecinha de vocês. E é um conteúdo extremamente extenso, tá? Então, eu estou colocando um up a mais aqui para vocês que vocês possam aí, ter uma facilidade maior, resolver com maior tranquilidade uma questão que às vezes se torna até difícil. Para o Enem, eles gostam de cobrar a parte sobre deslocamento e equilíbrio. Só que em 2017 já começaram a colocar questões um pouco mais elaboradas, com pKa, que é bem difícil de ser abordado no ensino médio, bem difícil. Tá? São vestibulares que cobram assim, situações bem mais específicas e caiu no Enem. Se você não sabe o que é pKa, você perdeu a questão do Enem de 2017, certo? Existe no material didático? Existe. Quantos professores levam realmente ao pé da letra a interpretação desses valores? Poucos, porque é um conteúdo muito específico. Pá, ensino superior. Beleza? Mas, enfim, muitos vestibulares cobram e o Enem cobrou. Então, nós temos que colocar esse a mais aí para vocês. Mas eu quero fazer uma revisãozinha bem rapidinha aqui sobre os principais critérios de deslocamento de equilíbrio. Primeiro, nós temos que entender o deslocamento para depois entender a relação que a gente pode ter de pH, de pKa, da constante de acidez e assim por diante. Por quê? Se a gente não sabe a característica do equilíbrio, a gente não tem como determinar esses fatores um pouco mais detalhados aí. Legal? Beleza? Então vamos lá. Ó. Primeira característica sobre o equilíbrio que eu queria colocar para vocês é a parte sobre o deslocamento do equilíbrio químico. Que deslocar? Muitas vezes eles vão cobrar para vocês ou de vocês a questão do rendimento, por exemplo. Quando que uma reação tem um rendimento maior ou menor? Então nós podemos modificar certas variáveis, pressão, volume, temperatura, certo? Concentração, para que você possa ter uma andada mais para os produtos. E essa andada mais para os produtos a gente chama de deslocamento. Você fazer com que o reagente reaja com maior vigor para formar o produto mais rapidamente com maior porcentagem de rendimento. Tá? Então, por exemplo, eu quero produzir biodiesel. Estou chutando, tá? Como é que é uma reação de formação de biodiesel? É chamada reação de transesterificação. Uma reação que se pega um triacilglicerol, que é um triglicerídeo, certo? Um óleo, por exemplo, e taca ali álcool na presença de um catalisador para formar o biodiesel e o glicerol, certo? Só que com o rendimento estequiométrico, porque a proporção estequiométrica que será entre dessa reação é 1 do triacilglicerol com 3 do álcool. Beleza? Então, a minha proporção é de 1 para 3. Beleza? Beleza, né? Qual que é o rendimento? 40%. Não é viável. Beleza? Então, a gente aumenta a concentração de álcool, vai aumentando, porque depois eu posso recuperar o excesso do álcool por uma destilação, por exemplo, simples. Tá? Se for um pequeno volume, só demonstrativo, evapora o álcool e acabou. Tá? Se você colocar mais álcool, o deslocamento de equilíbrio, porque até vou escrever isso aqui, certo? Eu tenho o reagente e tenho o produto. Aqui eu vou ter o biodiesel. Então, se eu aumento a concentração dos reagentes, eles vão reagir com maior vigor e vão fazer com que o equilíbrio seja mais facilitado para o lado dos produtos. Então, o meu produto irá aumentar em quantidade. Consequentemente, eu estou deslocando o equilíbrio, favorecendo a produção, nesse caso, do meu biodiesel. Beleza? Esse é um critério industrial aí fantástico. Eles gostam de fazer isso. Por quê? Porque tem mais rendimento
numa troca fácil de componentes, de reagentes, de mudança de estado externo, enfim, alguns critérios que podem ser alterados aqui, ok? E aí nós podemos caracterizar essas fontes aqui. Então, o deslocamento de equilíbrio, que está diretamente ligado ao princípio de Le Chatelier, certo? Que é um equilíbrio dinâmico, ele vai e volta, joia? Então, são agentes externos que vão causar uma certa perturbação no equilíbrio, fazendo com que haja um deslocamento, ou mais para o produto, ou mais para o reagente. Legal? Por exemplo, eu não quero produzir tanto produto, quero minimizar esse efeito. Eu vejo qual vai ser o agente externo mais confortável para essa mudança e mando bala. Tranquilo? Aqui, os três principais são a concentração, como eu já acabei de falar para vocês do biodiesel, tanto de reagente quanto de produto, a variação da temperatura, certo? E a variação da pressão. Mas, professor, você falou de volume. Sim, porque se eu aumento a pressão, eu altero o volume, né? Beleza? Porque pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Então, se, por exemplo, eles perguntaram, se eu diminuísse o volume do sistema reacional. Opa, para diminuir o volume do sistema reacional, eu tenho que aumentar a pressão. Ponto. Beleza? Então, muito cuidado com essas palavras, essas interpretações aí da nossa matéria. Ok? Aqui, só para recordar rapidamente, a influência da concentração. Se você aumenta, adiciona um componente ou no reagente ou no produto, irá sempre deslocar o equilíbrio para o sentido oposto. Então, se eu aumento no reagente, eu desloco para o produto. Se eu aumento, por exemplo, no produto, eu desloco o equilíbrio para quem? Para o reagente. Sempre para o lado oposto. Legal? Beleza. E se você tem a remoção de um componente, você desloca para o mesmo sentido. Então, se eu tirei do reagente, eu desloco para o reagente. Se eu tiro do produto, eu desloco para o produto. E o fator principal, numa das aulas já comentei isso com vocês, para o lado que você está deslocando, independente qual seja ele, ou para o produto ou para o reagente, isso individualmente independente. Então, uma vez, se eu aumento a concentração e eu desloco para o produto, a palavra mágica para este lado sempre é aumento. Então, se eu desloco para o produto obrigatoriamente tem que aumentar de concentração. Sempre. Se eu desloco para o reagente, certo? Para o lado do reagente tem que aumentar, para o lado do produto tem que diminuir. Sempre é esta logística, mas uma de cada vez. Eu não vou poder fazer, aumenta, diminui, para o mesmo lado. Não posso. Para um lado aumenta, para o outro lado diminui. Certo? Sempre quando você faz uma alteração no fator externo. Ou só temperatura, ou só pressão, ou só concentração. São fatores individuais. Cuidado com isso. Beleza? Aqui, as variações nas concentrações, reagentes e produto, independente, não modificam o valor de Kc ou Kp, independente de quem eu estou falando. K, uma constante, certo? Constante só vai ser alterada pelo efeito da temperatura. Aqui, falando em temperatura, está aqui, ó. Quando você aumenta a temperatura, você tem um favorecimento para o sentido endotérmico. Qual que é a palavra mágica para o sentido endotérmico? Aumenta. Então, se o sentido, vamos dizer aqui, ó, reagente, produto, certo? Esse processo for endo, consequentemente o contrário será exo. Então, se eu aumentar a temperatura, se eu aumento a temperatura, eu favoreço o sentido endo. Então, o meu deslocamento será maior para os produtos. O que acontece com a concentração do produto? Ela tende a aumentar. Beleza? Essa é, ó, acabou, parou. Beleza? Deixa eu apagar aqui, ó. Agora, se eu diminuísse a temperatura, já vou voltar, ó, favorece o sentido contrário, sentido exo. Então, se eu diminuo a temperatura, eu favoreço o lado exo. Qual que é o lado exo? O lado para o reagente. Qual que é a palavra mágica para o reagente? Aumenta. Tranquilo? O que vai acontecer com a concentração do produto? Vai diminuir. Quando eu diminuo a temperatura. Certo? Então, cada especificação tem que ser determinada individualmente. Muito cuidado com isso. Tranquilo? Agora,
Se você diminui a temperatura, favorece o processo exotérmico. Joia? Influência da pressão total do sistema. Se você aumenta a pressão, só quando tiver variação de número de mols diferente de zero. Se tiver o mesmo número de mols, não tem influência da pressão, certo? Se você aumenta a pressão, favorece sempre para o lado de menor número de mols gasosos. Se você diminui a pressão, você desloca para o maior número de mols. Por exemplo, N2 mais H2 em equilíbrio. Que seta feia, professor. Isso, formando NH3. Quantos volumes eu tenho do lado esquerdo aí? Me diga. Oi? Como? 2? Não, meu querido. Balanceou? Gosto de fazer isso, certo? Geralmente o aluno coloca um 2 e coloca um 3 e um aqui na frente. Agora sim eu posso fazer a pergunta. Eu tenho 4 mols deste lado e eu tenho 2 mols deste lado, certo? Em volume, certo? Então eu tenho 4 mols de volume, eu tenho 2 mols de volume. Tranquilo? Beleza, né? Agora, se eu aumento a pressão, se você aumenta a pressão, menor volume. Qual que é o lado que tem o menor volume? O 2. Então, o equilíbrio será deslocado mais para o lado dos produtos. O que acontece com a concentração de NH3 aqui? Ele aumenta. Sempre para o lado que você está deslocando o equilíbrio, você favorece o aumento da quantidade de produção. Legal? Beleza, né? Agora, se eu diminuísse a pressão, se você diminuísse a pressão, desloca para o lado de maior volume, que é o lado 4. Então, você estaria deslocando o equilíbrio para a esquerda. Qual que é a palavra mágica para esse lado? Elas aumentam, consequentemente do lado da amônia, ela diminui. Tranquilo? Beleza, né? Bem sossegado. Eu trouxe para vocês algumas questões aqui também, ó, bem importante, ó, bem estilo Enem, que pode ser abordado em qualquer momento aí nas suas provas, beleza? Então aqui, a produção de suínos gera uma quantidade muito grande e controlada de dejetos, que vem sendo empregada em bioconversores para a geração de gás metano. O metano, por sua vez, pode ser utilizado para a obtenção de gás hidrogênio. Uma reação denominada reforma, o metano reage com o vapor da água na presença de um catalisador formando hidrogênio e dióxido de carbono de acordo com o equilíbrio. Eu quero fazer uma ressalva aqui, tá? Já que a gente tem um tempinho aqui, eu acho que é muito importante esse tipo de informação. Olha que texto importante. Não adianta a gente só ler o texto, né? Esse, quando é um texto bom, bacana, bonito, a gente tem que falar sobre ele, não podemos deixar. Muitos alunos questionam isso em sala de aula, né? Que a gente é colocado contra a parede também. Eles falam assim, professor, mas está liberando gás carbônico. Gás carbônico não interfere no efeito estufa? Sim. Então, qual que é a vantagem? 80 a 200 vezes de vantagem. Tá bom para você? Por quê? Porque o metano, ele tem um poder de absorção de efeito estufa muito, 80 a 200 vezes maior do que o próprio CO2. Por isso que o pessoal aí, os que fazem esse tipo de comércio, produzem suínos, eles preferem queimar, porque eles podem fazer os biodigestores, eles preferem queimar o metano, que nem, por exemplo, acontece nos aterros sanitários. É preferível queimar o metano do que liberar para a atmosfera. Mas, professor, queimando o metano não libera CO2? Sim, ele é menos do que o próprio metano. Entenderam a diferença? Então, o que o pessoal está fazendo, nesses grandes produtores de suínos aí? Eles estão aproveitando o metano, certo? Que é obtido pela decomposição da matéria orgânica, nos biodigestores, pode até entrar em sites, aí tem, cara, até esse tempo atrás, eu com um parceiro aí, a gente ia criar um biodigestor, mas enfim, não deu muito certo aí a nossa parceria, e procurei na internet, entrei com ONGs, cara, tem muita gente aí nos interiorzões fazendo biodigestores. Uma, economiza gás, tem toda a adaptação, tem vários, é legal. Se você mora mais retirado de grandes centros urbanos, cara, é uma mão na roda. Vai comprar gás hoje que está um absurdo de caro. Usa gás de esterco. Usa gás aí do cocô de porco, cocô de vaca, certo?
Joga lá, tem todo o sistema, tem vários, como eu falei para vocês, vários, tá pronto. É só você, medida por medida, quantidade por quantidade, tá tudo bonitinho. Cara, você não vai gastar, você vai gastar lá para fazer lá, sei lá, uns milão, beleza? Só que quanto de gás você vai pro chuveiro, a gás, né? O gás para aquecer lá, fazer a comida, para aquecer água para lavar louças, pode fazer tudo, tá vindo da merda. Olha que legal, do esterco, vamos falar assim para não falar besteira, né? Do esterco, certo? Tem muita gente fazendo isso aí, né? Como sustentabilidade, vamos dizer assim. Legal? Procure que você vai se encantar com esse projeto aí. Eu me encantei, só que eu não tive lugar para fazer ainda. Um dia, quem sabe, eu encontro alguém para me ajudar a fazer isso aí, que eu acho que é bem interessante. Legal? Legal. Agora, outra coisa que o pessoal está podendo fazer também é a reforma para produzir o gás hidrogênio. Né? Tem gente que estoca vento, né? Como alguns aí, não vamos entrar em política nem nada, mas falando em política, né? Às vezes até pela infelicidade da frase, mas dá para se estocar vento. Você pode, né, colocar vento em poços de petróleo abandonados, por exemplo, né, com pressão pelo próprio vento, você pode fazer isso, certo? E injetar vento para dentro, ar no caso para dentro, e depois, por pressão, no sentido contrário, você roda uma ventoinha e começa a gerar energia da mesma forma. Futuramente, quem sabe, isso seria uma grande eficiência, tá? Agora, o que nós podemos fazer? Pegar o hidrogênio do metano, em vez de queimar ele, certo? Não agora, futuramente, produzir o quê? Gás hidrogênio. E o gás hidrogênio queima, mais oxigênio produz o quê? Produz a água. Então, são várias maneiras que o pessoal está usando aí, biodigestores, em canalizar vento, produzir hidrogênio para estocar. Aí tem várias maneiras. Qual é a eficiência? Não sei. Beleza? Os biodigestores eu sei que ficou bem legal. Beleza? Tem vários projetos legaisinhos aqui. Agora, voltando à questão ali, ó. O metano, na presença de água, vai produzir hidrogênio e CO2, cujo ΔH é maior do que zero. O que é um ΔH maior do que zero? É um ΔH positivo. Ou seja, esse sentido é endo, consequentemente, no sentido contrário, ele é iso. Então, essa reação ela precisa de calor para se processar. Beleza? Aí eu estoco o hidrogênio, que pode ser usado numa célula combustível, alguma coisa assim. Legal? O deslocamento de equilíbrio no sentido de formação de hidrogênio é favorecido. Cadê o hidrogênio? Cadê o hidrogênio? Vamos voltar? Está aqui, ó, do lado esquerdo. Então, tem que fazer com que o equilíbrio venha para a direita. Tranquilo? Por quê? Qual que é a palavra mágica quando eu desloco para esse lado? Aumenta. Que é o que eu quero. Primeiro, aumento da pressão. Se aumenta a pressão, desloca para o lado de menor volume. Lembra que o volume é o número de mols. Está balanceada? Tá, né? Então, aqui eu tenho 2 volumes e aqui eu tenho 4 volumes. Certo? Então, qual é a característica do deslocamento? Quando você aumenta a pressão para o sentido de menor. Quem que é o sentido de menor? É o 2. Então, eu vou deslocar para a esquerda. Mas é para a esquerda que eu quero? Não, eu quero para a direita. Então, aumentar a pressão não é. Então, 1 já elimina. Adição de catalisador. Opa, desde o comecinho, falei alguma coisa sobre catalisador? Então, não pode 2, não pode 2, não pode 2. Letra E. Aumento da temperatura. Se você aumenta a temperatura, você desloca para o lado endotérmico. E se você olhar o lado endotérmico é o lado para a direita. E é para a direita que eu quero? Sim. Então, item verdadeiro, resposta letra E. Simples assim, professor? É um dos critérios mais cobrados aí nas provas do Enem. Então, saber essa relação, essa interação entre reagente e produto. E os fatores são 3. Temperatura, pressão e concentração. Gostam de meter o catalisador ali. Não. Catalisador não desloca o equilíbrio. Catalisador simplesmente aumenta a velocidade, né, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Beleza? As aulas de cinética química. Tranquilo?
Próxima questão, ó, bem bacana também, bem estilo Enem aí, ó. O esmalte dos dentes contém hidroxapatita insolúvel que na saliva bucal estabelece o seguinte equilíbrio químico. Então tá aqui, ó. Ca5PO4,3OH, que é hidroxapatita, na boca tem água, vai se transformar em cálcio 2+, fosfato e hidróxido, por isso hidroxapatita. Alimentos ácidos, ácidos é H+. Ou que na boca formam ácidos, reagem com íon. Bom, H+, só pode reagir com que íon dessa hidroxapatita? Só pode ser com a hidroxila. Beleza? Então, reage com o íon hidroxila, formando o quê? O que que dá água? Professor, você já falou. O que que dá H+, mais OH-? Só pode ser a água. Beleza? Com isso, ocorre um deslocamento de equilíbrio, fazendo com que a quantidade de hidroxapatita no dente, provavelmente agora na próxima tela vai apresentar, ou aumente ou diminui. Beleza? Mas vamos lá. O que que nós temos que pensar aqui? Eu estou adicionando ácido, porque ele está falando no texto, ó. Beleza? Alimentos ácidos. O ácido, guardem essa expressão, tá, pessoal? Sempre que você tiver esse conjunto de íons H+ e OH-, eles vão reagir. E quando reage, as suas concentrações, deixa eu até colocar aqui, ó, o sinal de colchetes, que eu falo colchetes, quando se fala esta situação de reagir, quer dizer que as concentrações, elas tendem a diminuir. Então, o que eu estou fazendo quando eu adiciono H+ na boca que tem hidroxapatita no dente? A quantidade de hidroxila nesse equilíbrio, ela vai diminuir, certo? E vocês sabem muito bem que quando diminui a concentração, eu sempre desloco para o mesmo lado. Que lado que está a hidroxila? Do lado esquerdo? Não, do lado direito. Hidroxila só OH-. Aqui na estrutura de hidroxapatita também tem OH, mas ela não está livre. Cadê o OH- aqui? Não tem. Beleza? Tem quando você dissocia ela. Então, quando você adiciona o H+ na hidroxapatita, esse H+ reagirá com o H+, OH-, formando a água. Então, a concentração está sendo diminuída do lado direito. Então, o equilíbrio também terá que ser deslocado para o lado direito. Beleza? Qual que é a palavra mágica para este lado aqui? A minha concentração para este lado tende o quê? A aumentar. Consequentemente, a hidroxapatita terá que o quê? Diminuir. É o que acontece formando a cárie daí. Se você coloca, por isso que a tua mãe sempre foi muito sábia, teu pai, tua mãe, teu responsável, meu filho, minha filha, depois de cada alimentação, escove os dentes. Por quê? Ao escovar os dentes, você faz o quê? Você limpa e tira o excesso de comida. Esse excesso de comida tem açúcar. E açúcar na decomposição da sua boca produz substâncias ácidas, que podem reagir com a hidroxila, deslocando equilíbrio para a hidroxila, só que o que acontece com a hidroxapatita? Diminui. E se diminui, o teu dente fica mais suscetível aí a uma cárie. Certo? Então, não tendo H+, não reage com OH-, não desloca o equilíbrio, o teu dente fica mais aí forte, ok? Por isso que também tua mãe sempre falava assim, meu filho, tome leite, faz bem para os dentes, né? Ela fala para os ossos, né? Fortalece os ossos, os dentes também. Por quê? O leite é rico em cálcio, olha só que bacana essa questão. Quando você coloca mais cálcio, você aumenta a concentração, ó. E se você aumenta a concentração do lado da direita, você desloca o equilíbrio para o lado da esquerda. Então, você fortalece o dente. Impede a formação de cárie. Mas vamos terminar essa questão, ó. Fazendo com que a hidroxapatita do dente, o quê? Diminua. Então, quais assinale a alternativa que completa corretamente e, respectivamente, os espaços acima? Então, vai reagir com a hidroxila, certo? Formando a água e que a concentração da hidroxapatita
diminua. Beleza? Então, resposta correta, letra C. Tranquilo? Bem bonita, bem tranquila a questão. Já caíram questões do Enem sobre a hidroxapatita, porque não pode cair de novo. Beleza? Outra questão bacaninha é do galo. Ó, já viram esse galinho do tempo aí? É muito normal isso, bem nos interiorzão aí, aparecer. Difícil em grandes centros, bem difícil. Tem lá nos centros de artesanatos, mas é difícil aparecer. O galinho do tempo, abaixo representado, é um objeto que indica as condições meteorológicas, pois sua coloração muda de acordo com a temperatura e a umidade do ar. Aí a gente sabe se vai chover ou não vai chover. Beleza? Ele fala assim, nesse caso, a substância responsável por essa mudança de coloração é o cloreto de cobalto, o CoCl2, que de acordo com a situação, apresenta duas cores distintas, o azul ou o rosa, como representada nessa equação. Então aqui, quando está azul e quando está rosa. E o ΔH é maior do que zero na transformação. Perceba o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho uma substância, que é o cloreto de cobalto hexaidratado. Então, esta molécula é única, esse ponto aqui indica que ela é hidratada. E você está separando em duas outras substâncias. Legal? Então, por que ele está falando com a umidade e com... Eu ia falar humildade, né? Com a umidade e com a temperatura. A umidade está relacionada a quem? A água. E a temperatura ao ΔH. Só que a água está exclusivamente desse lado aqui, ó. Porque aqui do lado do reagente, onde está a coloração azul, ela faz parte da molécula. Considerando-se as informações, é correto afirmar que as duas condições que favorecem a ocorrência do galinho na cor azul, cor azul, então eu tenho que fazer com que o meu equilíbrio venha para o azul. Então, esse sentido é endo, porque o ΔH é positivo, esse sentido contrário será o quê? Exotérmico. Então, as duas, alta temperatura e alta umidade. Bom, vamos lá. Para fazer com que o deslocamento vá para a esquerda, eu tenho que favorecer o processo ESO. E quando você favorece o processo ESO? Quando você diminui a temperatura. Lembram? Está lá no começo. Quando aumenta a temperatura, favorece o lado endo. Quando diminui a temperatura, favorece o lado ESO. Então, tem que ser diminuição de temperatura. Então, alta temperatura, alta temperatura. Certo? Adicionar catalisador, não. Então, só pode ser baixa temperatura, agora alta umidade ou baixa umidade. Bom, para deslocar para a esquerda, que é o que eu quero, a água está aqui, ó. Então, eu vou ter que aumentar ou diminuir a quantidade de água na atmosfera? Eu vou ter que aumentar. Por quê? Quando aumenta a temperatura, aumenta a concentração do lado do produto, você desloca para o lado do reagente, que é o que eu quero, a coloração azul. Então, tem que ser alta quantidade de água, alta umidade. Alta umidade, certo? Elimina a letra D, resposta letra C. Tranquilo? Então, esses são os critérios aí mais efetivos na parte sobre o deslocamento de equilíbrio. Muito normal, muito efetivo aí na construção desse deslocamento de equilíbrio. Então, volta lá no comecinho, veja quais são os três, decore os três fatores. Você vai encontrar isso na prova, beleza? Ou no vestibular, enfim, algum lugar, você que está saindo do ensino médio e querendo pleitear aí uma vaga, né, na universidade, você tem que estudar o deslocamento de equilíbrio. Fator de ocorrência nas provas, gigante. Eles adoram cobrar a situação de deslocamento de equilíbrio. E não é difícil, né? Só que muito cuidado com o tal do catalisador e com a mudança de volume. Ultimamente também, o pessoal está dando esse foco aí, eles estão alterando o volume. Aí o aluno fica meio, opa, mas como é que eu vou alterar volume agora? Como que eu faço isso? Com pressão. São 3 fatores, certo? E o quarto induzido, que é o volume. Mas catalisador não desloca o equilíbrio, que fique bem claro isso. Catalisador só altera a velocidade. Ele diminui lá, lembram? O gráfico da energia de ativação, no sentido direto e no sentido inverso. Muito cuidado com isso. A possibilidade de você se confundir é gigante. Então tem que estar. Por isso que a gente bate isso aqui. Várias e várias e várias vezes.
Cuidado com as informações pertinentes que podem ser, né, destacadas simplesmente com uma simples leitura aí do texto. Legal? Beleza? Bons estudos, caprichem, vaga garantida. Um grande abraço, tchau, tchau.